Fala, galera! Vamos agora falar sobre métricas do GA4, ou seja, do Google Analytics 4. O Google Analytics é uma ferramenta muito conhecida, né, por quem já trabalha aí com marketing digital. É uma ferramenta bem antiga, só que de um tempo para cá eles evoluíram a ferramenta, né? Antes era o Google Analytics Universal e hoje é o Google Analytics 4, que seria a versão mais nova, mais atual da ferramenta. E dentro dessa ferramenta teve algumas mudanças, muitas mudanças. Tá? E uma delas são as métricas. Obviamente que, né, vai ter módulo aqui nesse curso, né, para falar bem a fundo sobre o Google Analytics, passar por todos os relatórios, né, os relatórios que de fato são os mais importantes, que respondem as principais dores e dúvidas dos executivos, né? Enfim, vamos explorar mais a ferramenta, mas o foco aqui é falar das métricas do GA4, que são, obviamente, métricas que complementam, né, as métricas que nós já vimos aqui em outros módulos, métricas de mídia paga, métricas de negócio, por aí vai. Então, todas essas métricas juntas, uma conversa com a outra, uma ajuda a outra para que você saiba, com base em dados, aonde está sendo o melhor caminho estratégico para a sua empresa tomar, ou deixar de fazer algo e ir para um outro caminho 100% novo, ou então continuar no caminho que está indo bem. Tá? Então, as métricas do GA4, obviamente, fazem parte de tudo isso, porque o GA4 é uma ferramenta muito importante aí no nosso dia a dia de quem analisa dados. Perfeito? Então, a primeira métrica que a gente vai falar é a métrica de usuários, tá? Que é uma métrica também que já existir no GA Universal, né, do GAU. Quando você vê escrito aqui GAU, é porque é GA Universal, Google Analytics Universal. Quando você vê GA4, é o Google Analytics 4, que é a versão mais atual, então acabo inevitavelmente fazendo algumas comparações, porque muitos alunos, muitas pessoas já utilizam o GA4 Universal, né, e agora estão aí no processo de mudança, migração, se acostumando com essa nova ferramenta, tá? Então, não sei em qual momento você está vendo esse curso ou fazendo esse curso, se talvez você já está aprendendo com o GA4 ou não. De repente, você já tinha experiência do GA Universal e está aprendendo com o GA4 agora. Não sei qual é o seu momento. Então, eu vou sempre fazendo um paralelo ali. Mas se você está aprendendo agora com o GA4, cara, o que eu falar de Google Analytics Universal, você pode até considerar em termos de comparação, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, primeira métrica, né? Usuários. É o número total de utilizadores ativos. Não é tão simples assim. Tá? Deixa eu entrar aqui, dar um exemplo aqui. Por exemplo, o site aí da tcwmarketing.com.br. Entrei no site, tá? O Google Analytics, né, o GA4, que está instalado na TCW Marketing, não vou entrar em mérito aqui agora de instalação, como instala, como criar conta, isso é para um outro módulo, onde a gente vai falar sobre o Google Analytics 4, e obviamente eu vou ensinar todo esse passo a passo. Aqui eu foco em métricas, tá? Então, aqui eu entrei no GA4, naturalmente o Google Analytics, a ferramenta, vai contabilizar o que? Um usuário ativo ali. Ou seja, uma pessoa entrou e está navegando no site. Perfeito? Então, a métrica é bem tranquila de entender. Outra métrica, novo usuário. Então, se a pessoa ali, qual a definição, né? E essas definições também estão lá dentro da ferramenta, tá? Depois eu vou mostrar. É o número de utilizadores que interagiram com o seu site ou iniciaram a sua aplicação pela primeira vez. Ou seja, aqui, no caso, eu fui contabilizado. Se é a primeira vez que eu entrei no site da TCW, que não é o caso, mas vamos supor que fosse, contabilizaria um usuário e também um novo usuário, porque é a primeira vez que eu estou entrando ali. Aí assim ele consegue, obviamente, mensurar se você retornou ao site futuramente. Perfeito? Uma métrica muito comum, que também já existia no Google Analytics Universal, são as sessões. As sessões são as visitas. Tá? E as sessões, elas tinham algumas características, e obviamente ainda tem algumas dessas características, né? Só que mudou alguma coisa e outra. Tá? O que mudou basicamente? Tá? Qual a definição de sessões? É o número de sessões de visitas iniciadas no seu aplicativo ou site. Uma sessão iniciada quando o usuário faz o seguinte: abre o aplicativo em primeiro plano, aplicativo ou site em primeiro plano, e visualiza uma página ou tela do site sem nenhuma sessão ativa no momento. Ou seja, por exemplo, quando a sessão anterior expirou. Então, por exemplo, tá? Eu entrei aqui, ele contabilizou como uma métrica um usuário, novo usuário, se foi a primeira vez que eu entrei no site, e também ele vai contabilizar uma visita, ou seja, uma sessão. Uma pessoa ela pode entrar na contabilização dessas três métricas ali, tá? Só que a sessão, ou seja, a visita, ela tem algumas características diferentes. Então, por exemplo, aqui enquanto eu estou no navegador, eu estou em primeiro plano, ele está contabilizando uma sessão, mas vamos supor que eu mudei, não saí aqui do primeiro plano e fui para a tela do GA4. Eu abri uma outra tela. Qual é a tela que está em primeiro plano agora? É essa daqui.
Então, quando eu faço isso, naturalmente, aquela sessão ali meio que ela para, né, de contabilizar o tempo. Tá? Então, se eu fico migrando, existe ali essa mudança, essa contabilização de tempo que acaba parando porque eu não estou mais em primeiro plano. Isso não tinha no GA Universal, não existia essa diferença. Então, assim, se eu entrei no site, independente de eu estar em primeiro plano ou segundo, a sessão continuava contabilizando. Tá? E uma das características da sessão é a questão do tempo de expiração. Por padrão, voltando aqui para o slide, tá? Uma sessão ela expira depois de 30 minutos de inatividade do usuário. Então, se eu estava ali navegando no site, isso no GA Universal, e eu ficava ali 30 minutos numa página sem avançar para uma outra página, aquela sessão expirava. Agora, no GA, né, no GA4, isso, obviamente, se mantém, tá? Só que tem essa característica de você estar no primeiro plano ou no segundo plano. Tá? Então, isso acaba, de certa forma, mudando um pouquinho por esse motivo do primeiro plano e do segundo plano. Tá? Então, eu até coloco aqui como uma observação isso. Tá? Por padrão, uma sessão expira depois de 30 minutos de inatividade do usuário. Em relação ao GAU, né, o Google Analytics Universal, isso também não mudou, perfeito? E observação 2, se o usuário retornar após o tempo limite de uma sessão, uma nova sessão será iniciada. Então, assim, ficou um tempo sem, mais de 30 minutos sem inatividade, a pessoa saiu do site, enfim, e depois voltou, uma nova visita será contabilizada. No GAU também era assim, continua sendo assim também. Tá? Observação 3. No GA Universal, quando uma sessão passava de meia-noite, uma nova sessão automaticamente era criada. Você estava navegando no site, 11h55 você entrou. Deu meia-noite, automaticamente uma nova sessão era criada, uma nova visita era criada porque virou para o dia seguinte. No GA4 isso não acontece. Tá? Então, mesmo você entrou 11h55, virou meia-noite, aquela sessão continuará sendo contabilizada. Ela não vai expirar porque virou meia-noite. Então, é uma diferença também que tem do GA Universal para o GA4. Então, inevitavelmente, né, existe alguma diferença, até coloca aqui na observação 4, com o link do suporte. Então, esse link, naturalmente, né, sempre que tiver novas atualizações, a equipe do Google vai atualizar aqui essas diferenças, discrepâncias, né, que podem acontecer entre algumas métricas, mas, de maneira geral, são essas diferenças que tem. E se você tentar comparar, né, o número de sessões, ou seja, de visitas do GA Universal com o GA4, vai dar diferença. Inevitavelmente, os números não vão bater. Então, o aconselhável é que você não compare. Cara, se você usava o GA Universal e estava começando a usar o GA4, cara, eu sei que é ruim isso, é muito ruim. É muito ruim, mas não tem muito o que fazer. Assim, passa a usar o GA4 o mais rápido possível, e, de certa forma, esquece um pouco ali o GA Universal, porque os dados não vão bater. Porque a forma de contabilizar de algumas métricas, principalmente das sessões, são diferentes. A forma de leitura é diferente. Antes, né, o GA Universal ele contabilizava numa sessão pelo cookie do navegador. Só que por questão de LGPD, o GA4 ele mudou também essa forma de captar dados, agora é por eventos. Tá? Então, isso também dá uma diferença na contabilização. Então, se for comparar sessões do GA Universal com o GA4, você vai surtar, porque não vai bater. Não vai bater. Então, é importante você entender que existem diferenças, e até, se possível, ler esse artigo também, que ele dá alguma diferença de outras métricas também, é interessante você ler. Tá? Mas não se grile com isso, cara. Vai ter diferença e não surta, senão vai pirar na batatinha. Então, não faça isso, porque não vai bater igual. Perfeito? Então, vamos lá. Essas métricas de agora, que eu vou falar agora, são métricas que não existiam no GA Universal e que são novas. Foram criadas para o GA4. Perfeito? Então, sessões engajadas. Isso não tinha no GA Universal. É o número de sessões que duraram mais de 10 segundos. Então, antigamente, né, você, independente se a pessoa entrou numa página, exemplo aqui, entrei na página da TCW e fui para. Vou clicar aqui, formação de esse curso de copyright. Copyright, neuromarketing, 34 gatilhos mentais e 93 deadlines. É o curso. Estou aqui. Se eu ficasse nessa página 10 segundos ou 20 minutos e não fosse para uma outra página, ele não contabilizaria o engajamento. Seria uma rejeição, que a gente chamava no GA Universal. Agora não. Agora, se no GA4, se a pessoa fica mais de 10 segundos, ele contabiliza uma sessão engajada.
tá? Então, é uma métrica que mostra, de certa forma, a qualidade, tá, daquela visita, e que antes no GA4 não existia essa métrica, tá? Então, se o número de sessões que duraram mais de 10 segundos, que tiveram um evento de conversão, ou seja, a pessoa teve alguma interação, clicou em algum botão, alguma coisa do tipo, fez uma compra, enfim, ou que tiveram 2 ou mais visualizações de página. Ele considera como uma sessão engajada, perfeito? Sessões engajadas por usuário, também é uma métrica que não tinha no GA Universal e tem aqui, no GA4. É o número de sessões com interações por usuário. Ou seja, ele só pega o número de sessões com interação, ou seja, sessões engajadas, e divide pelo número de usuários. Tá? É um índice ali que ele calcula. Tá? Taxa de engajamento, outra métrica que é nova, só específica do GA4, não tinha no GA Universal. A porcentagem de sessões com interação, ou seja, sessões com interação dividido pelo número de sessões. Então, ele calcula uma taxa, ali, uma porcentagem de pessoas que, a cada 100 pessoas que entraram no seu site, quantas de fato engajaram, né? Quantas sessões de fato tiveram engajamento, mas uma métrica que fala muito sobre a qualidade da visita. Tá? Se você está gerando um tráfego para o seu site desqualificado, naturalmente as pessoas vão ficar pouco ali, não vai ter engajamento. Tá? Então, isso mostra muita qualidade. Tempo médio de engajamento, ou seja, o período de tempo médio que o aplicativo ou o site esteve em primeiro plano, tá? No navegador ou no celular do usuário. Então, esse tempo médio de engajamento também está atrelado muito à qualidade daquela visita, né? Se a pessoa realmente ela ficou com o seu site em primeiro plano. Porque não adianta a pessoa entrar no seu site e ela deixar em segundo plano e ficar vendo outros sites, como o exemplo que eu dei ali anteriormente. Né? Isso significa que a pessoa não está engajada no seu site. Ela entrou, mas deixou aberto lá e foi ver outros sites. Então, antes no GA4, no GA Universal, não tinha essa possibilidade de entender esse comportamento. No GA4, sim. Então, você vê ali o tempo médio de fato que as pessoas estão engajadas com o seu site em primeiro plano. Isso faz toda a diferença na hora de ver realmente a qualidade ali das interações. Tá? Uma métrica que também existia no GA Universal, que aqui também existe, a páginas que os usuários viram. Então, páginas repetidas também são contabilizadas. Se a pessoa entrar numa página e der F5, né, atualizando 10 vezes, vai contabilizar 10 visualizações de página. Tá? Essa é uma métrica que tinha e continua tendo. E visualizações por usuário. Isso aqui não tinha no GA4, no GA Universal e tem no GA4. É o número médio de páginas visualizadas por usuário. Perfeito? Aqui tem um link, eu já boto para vocês aqui, um link com todas as métricas que existem no GA4. Óbvio que tem métricas, né, que talvez são mais comuns, né, que estavam no GA Universal e que você vai se deparar ali no GA4. Eu trago aqui as principais, principalmente as que são novas, tá? Mas aqui tem um link com todas as métricas. Óbvio que tem muitas métricas lá dentro. Aqui, as que eu mostro aqui são as principais. Inclusive aqui, ó, para você visualizar dentro da ferramenta, ó, são as que mais aparecem nos relatórios. Ó, usuários, sessões engajadas, tempo médio, sessões engajadas por usuário. Vou descer, vou chegar aqui mais para o lado um pouquinho. Ó, eventos por sessão, taxa de engajamento, contagem de eventos. Mais para frente eu vou explicar que são eventos, né? Conversões, receita total. Então, aqui são as métricas mais comuns que você vai se deparar em praticamente todos os relatórios, que são basicamente essas que eu mostrei para vocês agora aqui nessa aula. Perfeito? Então, em termos de métricas, é isso. Vale você ler esse artigo, né, do suporte, que ali fala de todas as métricas. Tem métricas ali que eu nunca usei na minha vida e acho que nunca vou usar, mas é importante você saber que existe. Tá? Não custa nada ter essa informação. E um importante ressaltar, eu trago esse slide para você ficar atento, é que a internet, de maneira geral, é um ambiente muito falho. Tá? Tem alguns acontecimentos que podem gerar imprecisões. Isso não estou falando apenas de Google Analytics, não, tá? Em qualquer ferramenta. Inclusive, se você comparar, né, as sessões de uma ferramenta com sessões do GA, do Google Analytics, você vai ver que existe uma diferença. Porque as formas de contabilização das ferramentas cada um faz de um jeito. Né? Existe isso, né, no mercado como um todo. E, além disso, a internet é um ambiente falho, como eu falei. Por exemplo, o Google Analytics, quando se tiver no módulo de Google Analytics 4, você vai ver que para o Google Analytics funcionar, você precisa pegar um código de JavaScript e instalar em todas as páginas do site. Você é o desenvolvedor, né, quem cuida do seu site. Só que se a pessoa quiser, né, pessoas que entendem um pouco mais de tecnologia, ela pode desabilitar o leitor de JavaScript da máquina dela. Então, quando você faz isso, inevitavelmente você dificulta a vida, né, da ferramenta que utiliza o JavaScript para isso. Né? Ou você, inclusive, bloqueia
a visita. As pessoas, aquela ferramenta, né, o Google Analytics, por exemplo, não vai conseguir contabilizar as visitas, mesmo que tenha 1 milhão de visitas, não vai contabilizar. Então, isso pode acontecer, né? Também visitantes diferentes no mesmo dispositivo, com o mesmo de visitantes em dispositivos diferentes. Então, pode acontecer. Óbvio que o GA4, principalmente, ele reconhece quando a pessoa está logada, por exemplo. Então, se você está logado no seu celular, você depois se loga no computador de uma biblioteca ou da universidade que você estuda, obviamente que ele vai ter facilidade de reconhecer que é você. Tá? Mas pode acontecer situações onde, por exemplo, como eu falei, né, no computador de uma biblioteca pública ou de uma universidade, onde várias pessoas sentam naquele computador ali e às vezes nem se logam e entram num site e não estão logados no Gmail, por exemplo, que isso obviamente facilita que o Google identifique você, porque o Gmail é do Google, né? Então a pessoa às vezes não está logada em Gmail, não está logada em e-mail nenhum. Isso naturalmente, inevitavelmente, vai gerar imprecisão. Vão ser várias pessoas entrando naquela mesma máquina. São pessoas diferentes, mas acessando pela mesma máquina. Assim como também uma pessoa ela pode acessar por dispositivos diferentes, não estar logada. Isso vai dificultar o GA entender que é aquela mesma pessoa que está em dispositivos diferentes. Então, de maneira geral, a internet é um ambiente falho de coleta de dados. E isso, cara, é uma dificuldade que todas as ferramentas têm. Então, sempre que você, profissional, for analisar dados, tenha isso em mente. Eu boto nunca ali para ser enfático, tá? Mas evite o máximo possível analisar números absolutos e sim tendências. As ferramentas de análise de dados, elas servem para te mostrar tendências. Mas se você for olhar o número absoluto, você pode ficar careca, você pode ficar doido, porque muitas vezes não vão bater de uma ferramenta com outra, de repente no seu CRM. No GA está contabilizando 10 vendas, mas no meu CRM tem 15. Ou o inverso, pode ter menos no seu CRM, mais no GA, porque o método de contabilização é diferente. Tá? Então, tome cuidado para que você não tenha problemas, né, e dificuldades de entender isso e acabe, talvez, perdendo foco, que é de analisar os dados de marketing com foco em tendências. Tá? Então, existem alguns níveis de precisão que a gente costuma trabalhar. Então, se você tem mais de 10% de imprecisão, se você compara uma plataforma com outra, né, o Google Analytics com outras plataformas, você pode ligar um alerta vermelho, mas até 10% é normal, né? É aceitável, você tem que ter ali um cuidado, mas é normal você ter um nível de imprecisão. Tá? Isso acontece comigo, tá? Com todos os profissionais que estão na área acontecem isso. Então, a gente sempre trabalha, a maioria das empresas trabalham com esse fator ali de até 10% é normal. Passou disso, tem que ligar um alerta e pode ter ali realmente algum problema de captura de dados entre o Google Analytics e outras plataformas, CRMs e por aí vai. Tá? Então é isso, galera. Vejo vocês no próximo módulo. Um abraço. Tchau, tchau.